Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População vai trazer dicas sobre como manter a saúde no trabalho presencial ou remoto nestes tempos de pandemia de coronavírus. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou a Marjulian Gonese e converso agora com Eduardo Boger, que é médico do trabalho da Divisão de Saúde do Tribunal. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Marjulian. Nessa época tão difícil para nós todos, é um prazer colaborar. A gente tem sofrido tanto com a falta de contato pessoal com as pessoas que amamos, que trabalhamos e que dividimos as nossas vidas. Então, para compensar um pouco, eu acho importante poder compartilhar com as pessoas, mesmo de modo remoto, algumas questões que podem nos ajudar a minimizar a dureza destes dias aí. É verdade. Porque desde março de 2020 que estamos vivendo essa situação, né? E aí tem muitas instituições, tanto públicas quanto privadas, que adotaram o home office, várias delas de forma integral, né? As preocupações com o trabalho a ser executado, o cumprimento de metas, a prestação de serviço de forma eficiente ao cidadão acabam dividindo também a atenção dos trabalhadores e gestores com todas essas preocupações que nós temos com a pandemia e tudo que ela provoca, inclusive todo o luto que estamos passando nesse momento no país e no mundo. Aí a minha pergunta, né, doutor, como equilibrar essa balança, já que ambos os cuidados são muito importantes? Até porque essa preocupação com a pandemia é também dever das instituições, tanto públicas quanto privadas, né, em relação à saúde dos seus trabalhadores, à saúde das suas comunidades, à saúde das cidades e dos estados em nível federal também, enfim. Como é que a gente pode equilibrar essa balança, doutor? Então, Maju, pergunta excelente, mas é difícil, né? Mesmo na pandemia, a vida segue, né? Eu vou pedir para ti para fazer uma referência inicial a essa questão do home office, né? Do trabalho remoto, o teletrabalho, são muitos os termos que a gente tem utilizado, né? Então, a ideia do trabalho próximo ao lar, que no fundo é a essência do home office, né? Ela não é exatamente nova, né? Desde tempos seculares, alguns trabalhos, como os de escrita, de artes, como a música, a pintura, o próprio artesanato, são desenvolvidos no ambiente íntimo do lar, né? Se a gente olhar assim, exemplos como profissões mais antigas do setor primário, como a agricultura e a pecuária, elas são atividades que se desenvolvem assim, próximas a uma casa, numa propriedade rural, e se forem aqueles proprietários da gleba, né, que tocam os serviços, então a gente não poderia chamar isso também de home office ou agro office? Eu acho que sim, né? Mas nem todo o trabalho também pode ser feito em casa, né? Isso é uma verdade. E para deixar assim bem claro, um trabalhador de uma mina de carvão é um exemplo, né? Não há como se minerar em casa, né? E algumas profissões elas ficam muito claras para a gente essa questão. Mesmo na enfermagem, mesmo na medicina, a pessoa pode atender em casa. Não, mas não é exatamente a casa da pessoa que está indo, é a casa de quem está sendo atendido, né? Então, são profissões que requerem uma presença da pessoa em uma instituição, em uma organização, né? E com o tempo, né, a Revolução Industrial nos trouxe a manufatura em escala, com o advento das cidades, então surgiram as corporações, o trabalho mudou com os tempos e surgiram oportunidades, né? Nos centros urbanos, a necessidade de trabalhadores em lugares específicos, né? Que é o modelo que a gente tem, ou que a gente vê hoje, né? Seja na manufatura de produtos ou na oferta dos serviços, do terceiro setor, a comunidade, separou o trabalho do lar.
E a tecnologia, né, especialmente nos últimos 30 anos, oportunizou o retorno de algumas atividades ao lar. Mas mesmo em grandes empresas assim, de tecnologia, que a gente vê como o Google, como a Apple, não são atividades que são feitas totalmente em home office, né? E no TRF, o trabalho remoto, o teletrabalho, como a gente chama aqui, não é exatamente uma novidade, né? Então, há cerca de 10 anos, um pouquinho mais, esse nosso produto, que é fornecer justiça, né? Ele já usa um meio, o processo eletrônico, né? E esses meios virtuais que propiciaram que esse tipo de trabalho de cunho intelectual pudesse ser desenvolvido em casa foram importantes e já estão, de certa forma, sedimentados assim, na realidade do nosso trabalho aqui no tribunal, em específico. E não apenas no tribunal, né? Porque a TI do tribunal ela tem contribuído para desenvolver programas que estão servindo a outras organizações, outras instituições. Uma que eu lembro agora é o Ministério da Agricultura, que utiliza o SEI, né? Então, também é uma organização que está podendo trabalhar em casa, no home office, graças à tecnologia, né? O emprego dessas tecnologias que de 30 anos para cá evoluíram bastante, né? Então, essa questão da preocupação com as metas, com a própria efetiva prestação do serviço jurisdicional, né, ao cidadão, elas já eram realidades conhecidas e testadas aqui no tribunal, né? Já se existia uma realidade que já era bem presente para nós. O que a pandemia fez foi mais ou menos o que um tornado faz. Ele chega sem ser convidado, de repente, e modificou tudo há um tempo que não era esperado, combinado ou previsto, né? Então, ela expandiu essa necessidade. E à medida que a Covid é uma doença de ambientes interiores, do contato com as pessoas, se houve essa necessidade de aumentar o número de pessoas em teletrabalho, né? De forma a manter apenas o mínimo de gente necessária que fosse adequado ao funcionamento do tribunal. Acredito que em outras empresas e outras organizações o pensamento foi similar, né? Dentro daquelas que pudessem trabalhar dessa forma, né? Com relação à produtividade, né? A produtividade tem as suas variáveis, né? Assim, durante os primeiros 2 meses, eu fiquei essencialmente em teletrabalho, depois eu fui me reaproximando do tribunal. De alguma forma, a gente sente falta desse contato, né? Principalmente o médico, ele vive do contato com as pessoas, né? Então, e agora eu tenho me dedicado aqui a estar presencialmente no tribunal, mas ainda utilizando, na imensa maioria, os meios remotos para poder levar atendimento às pessoas, né? E eu recebi assim relatos de pessoas que precisaram se adaptar e que foram tocando suas atividades de maneira absolutamente normal, na maioria das vezes, em relação à atividade que faziam quando era presencial o trabalho. Isso tudo porque o SARS-CoV-2, esse ingrato ser aí que está com a gente aí, é um vírus que se transmite por gotículas expelidas pelas pessoas que ficam, na maior parte das vezes elas caem sobre a superfície, sobre o chão, mas tem um potencial de ficar dispersos por um tempo considerável em suspensão no ar. Então, se existem restrições a correntes de ar que pode diluir a quantidade e a presença desse vírus no ar, então esses lugares são um problema, né? Eu estou explicando isso porque o ambiente externo não é exatamente um problema para o vírus, mas o ambiente interno é.
E quanto mais pessoas estiverem em contato um dia inteiro, maior a chance de se contaminar. Então, esse é um dos focos, né? Fora a questão do trânsito, né? Algumas pessoas têm carro, mas muitas vêm através do transporte público, né? Então, o transporte público também, ele é um local assim onde se aglomeram as pessoas, né? Que tem eventualmente uma proximidade maior das pessoas e uma dificuldade de ventilar. Então, essa aglomeração em salas fechadas, em escritórios, evitar isso é essencial para se conter a disseminação do vírus, né? Mas estar em casa, trabalhando, e isso, de certa forma, nos livra de contrair o vírus, né? É claro que não, né? Assim, a gente continua a nossa vida e a gente continua dependendo dos outros, né? Da família, dos diaristas que eventualmente as pessoas têm, de entregadores que estão levando comida ou estão levando alguma coisa que se encomendou no supermercado, de um eletricista que vai fazer um reparo na casa. Então, essas coisas aí, a gente tem que sempre pensar em reduzir risco, né? Eventualmente receber alguém com máscara, ventilar bem as nossas casas e apartamentos. Chama atenção assim para um detalhe que é pouco conhecido, a questão do ar-condicionado, né? O ar-condicionado do tribunal é um ar-condicionado que é central e que trabalha com a admissão de ar externo. É possível regular para ter uma máxima admissão de ar externo. Aqueles ar-condicionados, aqueles aparelhos antigos de parede, eles também têm essa opção. Já o ar-condicionado tipo split, sobretudo aquele que é o high wall, que fica em cima da parede, esse é um aparelho que apenas ele recircula dentro do ambiente. Então, ele não admite ar externo. E se tiver uma pessoa contaminada dentro do ambiente, na casa, ele fica recirculando e aumentando a concentração do vírus, né? Então, por isso que se fala assim em ventilar bem o ambiente, né? Seja uma casa, seja um apartamento, abrir bem as janelas, deixar correr vento. Essa é uma medida muito efetiva, muito boa. Assim como higienizar superfícies e seguir aqueles cuidados que são, parece que para nós hoje quase óbvios, mas lembrar de lavar as mãos, ou então substituir pelo álcool 70. É importante dizer que o lavar as mãos tem que esperar 20 segundos. É importante lembrar que o álcool 70 tem que esperar 1 minuto. Então, isso não é automático, não é imediato. E da mesma forma, a gente deve evitar tocar nas mucosas do rosto, com as mãos antes de fazer a higiene, né? Porque, na verdade, o vírus vai entrar pelo nariz, pela boca, pelos olhos. E então, se a gente evita levar as mãos sem estar higienizadas, isso é um passo essencial, né? Outros cuidados que a gente deveria manter em casa, então, assim, tomar cuidados ao espirrar, ao tossir, porque tem pessoas que moram sozinhas, mas outras estão em um ambiente familiar com outras. Monitorar eventuais sintomas de febre, alterações sensoriais. A gente fala bastante do olfato, do paladar, mas a gente já viu relatos também de questões na audição, questões na visão, embora com menos frequência. Dores no corpo, na cabeça, o cansaço, que é uma característica assim bem assim frequente, né? Quando as pessoas complicam, né? E iniciar algumas medidas de isolamento, se porventura a pessoa começa a apresentar algum sintoma, até contatar um médico, né? Nós aqui temos na divisão de saúde atendido bastante isso. Esse é um
temos acompanhado as pessoas, isso é uma importante, é um diferencial importante aqui para a gente tentar manter esse vínculo com os nossos pacientes, e manter também o conhecimento do que está acontecendo com eles, né? Mas na opção por trabalhar em casa, para quem puder, com certeza se reduz muito o número de pessoas com quem a gente tem contato direto por dia. Isso aí não faz uma diferença só na estatística que a gente vê diariamente na mídia, né? Ela faz a diferença para o nosso bem mais valioso, que é a nossa vida, que é a vida de quem a gente preza, né? Acho que é isso que é bem importante. Quais que são os cuidados e as modificações necessárias para a gente reduzir ou pelo menos mitigar alguns problemas posturais, dores, em virtude do trabalho em casa? Até porque a gente sabe que nas instituições públicas e privadas existe todo um planejamento, né, sobre a melhor forma de organizar o local de trabalho, mas quando a gente vai trabalhar em casa, a gente meio que dá uma improvisada, né? Não é todo mundo que já tinha um escritório com cadeiras adequadas, com mesas adequadas, que acaba forçando uma postura um pouco diferente. Muitas pessoas experimentam jornadas de trabalho maiores, inclusive, do que o habitual em um trabalho presencial. Não tem mais aquela coisa do cafezinho, de dar uma volta, conversa com fulano, conversa com ciclano, se fica mais tempo sentado, né? Então, o que a gente pode fazer para mitigar esses problemas na saúde? Certo. Não, exatamente, né? Mas eu acredito mais assim na questão da palavra criatividade, né? Eu acho que a gente tem que tentar assim entender assim de que forma é que se processa o trabalho, os exemplos que a gente tem da própria instituição do trabalho, e tentar levar um pouquinho disso pro seu ambiente doméstico, né? Mesmo antes da pandemia, eu sempre acreditei que algumas questões que fossem relacionadas a essas situações de desconforto, como tu colocaste aí, e aí porque eu falo em desconforto ao invés de dores, porque eventualmente existem outros sintomas também, porque uma preocupação importante que a gente tem aqui desde o advento do processo eletrônico é com a visão das pessoas. E aí os sintomas são um pouco distintos da questão de dor. A pessoa pode ter dor também, mas eventualmente ela tem outros sintomas, como a visão borrada, ardência na visão, o olho fica vermelho, né? Então, eu acho que a gente pode falar em algumas situações de desconforto mesmo. E essas situações, eu acredito assim, como médico do trabalho, que elas merecem uma abordagem proativa. E o que é isso, assim? É claro que uma pessoa que está com um quadro agudo, uma lombalgia, precisa de um tratamento, vai requerer medicações, eventualmente vai precisar de outros tratamentos que a gente lança a mão, em mínimo caso vai precisar de cirurgia, tudo assim conhecido. E é certo assim que o processo biológico do envelhecimento, esse nome bonito que a gente deu para a idade, né, nos traz uma sorte de processos degenerativos que propiciam eventuais sintomas de dores, né? O tribunal, como tu falaste ali, tem setores assim como a arquitetura, como a ergonomia, onde profissionais pensam nos processos de trabalho, nas possíveis consequências à saúde, então orientando os nossos colegas aqui, né? Mas em casa as realidades são muito diferentes, né? Então, assim, algumas pessoas moram em casa grande e conseguem ter um espaço específico. Em outras, o espaço precisa contar com a criatividade. Em um espaço menor, o compartilhado. Alguns recursos têm que ser compartilhados. Não são todos os lugares que tem computador para todo mundo em casa. E aí vamos falar de uma família, por exemplo, de 4 pessoas, em que 2 filhos estão usando esses recursos,
o marido e a mulher também estão usando os recursos. Tem 4 computadores, então existe essa necessidade de ter que dividir o aparelho, tentar organizar isso, né? E algumas pessoas moram sozinhas, não tem ninguém. Algumas já têm alguma estrutura já de TI, outras precisam contar com esses recursos do tribunal, né? Eu acho que as maiores preocupações, assim, como tu disseste aí, essa questão da coluna, que devemos ter são a coluna cervical, a coluna lombar, os músculos que estão associados, então, a esses segmentos, os membros superiores e, como eu tinha dito ali, a visão, né? Durante o período da pandemia, então, eu auxiliei várias pessoas que fizeram contato comigo através do Psi, do e-mail, do WhatsApp, do Zoom, de sinais de fumaça. Então, eu sempre pedi assim, olha, vamos revisar o teu posto de trabalho, manda fotos aí. Não, mas a casa está... Olha, eu não estou interessado na arrumação da tua casa, não importa, eu quero te ajudar. Se tu te dispuseres a mandar a foto de como tu está trabalhando, eu vou tentar dar algumas dicas e te ajudar. E dentro dessas dicas, assim, algumas que eu acho que são essenciais, assim, né? Manter uma boa postura é importante. O que seria manter uma boa postura, né? Assim, então, assim, certamente não ficar trabalhando com o notebook na cama. Não há como fazer assim um bom apoio, um bom suporte. É preciso ter uma cadeira com encosto, né? Uma cadeira com rodízio é importante para poder se movimentar. Lembrando que algumas pessoas trabalham com 2 monitores, com 2 telas, então tem que girar a cervical para um lado, para o outro. Se tem uma cadeira que ela é fixa, já fica mais difícil, fica difícil também levantar para poder se alongar um pouquinho, né? Regular a altura dessa cadeira, né? De forma que o braço, a altura dos braços fique compatível com a mesa, que não fique com os pés suspensos, né? Ou colocando eles em cima do rodízio. Manter as pernas discretamente abertas em forma de V, os pés no chão, o dorso apoiado na cadeira. Ter um espaço adequado para colocar pelo menos 2/3 dos antebraços em cima da mesa para digitar. Olhar para esse tipo de mesa, da preferência para aqueles que sejam de madeira ou compensado. Mesa de vidro, por exemplo, é um problema, isso é uma superfície muito fria. Eventualmente com quinas vivas, isso inclusive as de madeira. Há formas da gente modificar isso com a criatividade, evitar que fique apertando o antebraço, o cotovelo e causando dor. Não trabalhar com os membros superiores suspensos, então aquela cadeira que tem essa partezinha do lado para colocar os braços, ela serve muito bem para quando a gente está repousando, não para quando a gente está trabalhando. Quando a gente está trabalhando, é importante deixar o antebraço em cima da mesa de trabalho. E as 2 telas, se eventualmente a pessoa utiliza 2 telas, não deixá-las mais próximas, não muito longe. Lembrar que uma tela pode ter uma qualidade de vídeo e a outra distinta, e isso durante 8 horas por dia pode fazer algum impacto na visão. Então, tentar achar uma regulagem é complicado, eu sei, isso custa algum tempo, mas tentar achar uma regulagem que elas se aproximem em um aspecto. Se usar um monitor único, né, a partir de 24 polegadas, se diz que é um monitor bom para trabalhar dividindo as 2 telas, como se fossem 2 telas distintas.
é possível, aí é uma vantagem, porque não precisa mexer tanto a cervical, porque pode também contar com um aparelho com uma qualidade única de vídeo, não vai ter que fazer nenhum tipo de regulagem distinta. Verificar se o monitor está na frente dos olhos, não deixar ele muito em cima para ter que fazer uma extensão da cervical, não ficar muito para baixo para não flexionar a cervical demais. Então, o ideal é que ele fique pelo menos a 70 centímetros dos olhos da gente, e, se não na frente, levemente abaixo, o que isso até favoreceria a reduzir um pouquinho a distância interpalpebral e fazer com que o olho seque menos. Também é preciso pensar naquelas pessoas que utilizam uma correção visual, o óculos, as lentes. Então, verificar, assim, com o oftalmologista, se estão adequadas, porque se a pessoa já tem alguma dificuldade e vai trabalhar num ambiente do computador, essa dificuldade ela vai ser sentida de uma maneira mais intensa. Perceber se tem uma incidência de luz natural, artificial sobre a tela do monitor. A gente vai trabalhando durante o dia e, eventualmente, o sol vai chegando em uma outra posição, começa a bater. A gente está tão compenetrado no trabalho que não lembra disso e começa a ofuscar e fazer mal à visão. E essencial, assim, acho que é também estabelecer uma rotina de pausas, né? Tem as pausas regulamentares, que o tribunal tem uma resolução que fala em 50 minutos trabalhados para 10. Existe também um outro tipo de pausa que é preconizado na literatura, que fala na regra dos 20, a cada 20 minutos parar por 20 segundos ao menos e concentrar a visão em uma distância próxima a 20 pés, que seriam 6 metros. Então, isso tudo assim para lembrar de que a gente precisa dar um tempo, né? A nossa máquina humana ela precisa ter pausas, né? Assim como o ar-condicionado trabalha com pausas, assim como os motores em geral trabalham com pausas, a máquina humana também precisa delas, né? E aí, então, assim, eu acho que a rotina de pausas, eu acho que a gente vai estabelecer, assim, vai ter um ganho importante, assim, para a pessoa. Bem, doutor, para a gente encerrar, um dos maiores problemas que a gente vê em relatos, né, das pessoas nas redes sociais, conversando com amigos, e muitas matérias que foram feitas por veículos de comunicação falam no desgaste das pessoas que acabam tendo que gerenciar o trabalho, a família, a sua vida pessoal, as coisas que são necessárias de serem feitas de uma forma mais intensa quando se está muito tempo dentro de casa. Como é que se faz para gerenciar trabalho, família, lazer, filhos, organização da vida como um todo, estando em um mesmo espaço o tempo inteiro praticamente, convivendo com outras pessoas no mesmo espaço, no mesmo tempo, nessa coisa que muitas vezes acaba impedindo que a gente dê essa pausa nos nossos motores orgânicos e que a gente não consiga se sinta o tempo inteiro numa constante de trabalho, porque é o trabalho de casa, que também é o trabalho do trabalho propriamente dito, que é o trabalho que os filhos têm que apresentar na escola. Eu ouvi de muitas pessoas que a sensação é de que se está trabalhando o tempo inteiro, e não só o trabalho lá da carteira assinada ou do contrato provisório ou permanente numa instituição pública, mas tudo vira trabalho, né? É o trabalho da criança, o trabalho da casa, é o trabalho pelo qual nos pagam, né? Como é que se faz isso, doutor? Tem segredo? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta assim que fica em aberto, porque não há uma resposta padrão, né? Eu acho que
é algo que é construído, né? O trabalho é tão importante para a gente, né? Desde a infância, a gente já começa a elucubrar o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Eu gostaria de ser isso, eu gostaria de ser aquilo. Então, o trabalho, assim, ele é algo que está essencialmente ligado a gente, ao valor que a gente pode transmitir para a sociedade, né? E, e isso, assim, nos é muito caro, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, ó, em que nós não estamos mais muito acostumados a essa proximidade com o nosso momento de lazer, o nosso momento de de se relacionar com a família. Então, essas coisas se misturam e acabam causando algum tipo de dificuldade, né? Isso é certo, assim. Então, especialmente para quem tem filhos pequenos, difícil de compreender que um pai, que uma mãe está em casa e que aquele momento não é o momento em que ele vai dar atenção e dedicar total atenção para a criança e gerenciar isso com outras atividades que são domésticas, que são da vida da gente, elas são um desafio. E eu acredito assim, ó, que só existe uma forma da gente conseguir gerenciar isso. É com o tempo, com as experiências e com a organização. Então, isso é igual para todo mundo? Certamente não, né? As pessoas são todas diferentes, né? E têm realidades diferentes. Então, algumas precisam certos ritmos de trabalho, precisam horários certos, ter rotinas bem definidas. Outras não. Outras conseguem surfar assim entre as horas do dia, misturando momentos de trabalho com momentos em que vai cozinhar, com que depois vai se exercitar. Eu vejo assim, ó, que se aplicar bem isso, né, é até algo muito interessante, porque há pouco a gente falou sobre as questões das pausas, né, aquelas regras, aquele negócio de trabalha 50 para 10. Não, mas parei um pouquinho. E se tu de repente começa a trabalhar e aí dá uma pausa e vai lá comer uma maçã, ou depois volta, segue o teu raciocínio, trabalha mais um pouco, aí toma um copo d'água, depois alonga, depois faz uma caminhada e volta. Aí talvez não seja mais tão importante considerar se vai ter que fazer uma jornada, cumprir uma jornada fixa de trabalho, né? Eu acho que aí é que está a sacada assim para mudança de comportamento para o mundo assim pós-pandemia, né? Eu li assim um trabalho que foi feito na Inglaterra de empresas que lá a realidade assim vai ser diferente no pós-pandemia. As grandes corporações que tinham prédios enormes no centro, em um lugar só, elas pensam em diminuir o número cortar assim salas, né, e deixar mais próximas em bairros onde as pessoas estão trabalhando e fazer um trabalho misto, 3 dias em teletrabalho para 2 dias presencial para o outro. Então, assim, manter um contato com as pessoas, mas permitir com que a pessoa mesmo gerencie o seu tempo em outro. Eu acho que se a pessoa consegue estabelecer uma regra assim que consegue se manter com uma produtividade similar e consegue organizar o seu dia de forma assim a atender as demandas, levar um filho no colégio, voltar a trabalhar, depois
fazer um lanche, depois trabalhar de novo, depois almoçar, trabalha, faz um exercício, se alonga, vai fazer um curso de inglês, de uma língua estrangeira, volta. O que importa mais já não é tanta questão assim de se vai ser 8 horas, 10 horas, 12 horas, mas o como tu vai usar essas horas, o que tu vai produzir de significativo e de valor. Então, são os desafios que eu vejo aí para o mundo pós-pandemia. Eu acho que isso aí é tema assim, para um painel, tema para um livro, vários livros assim, e não se tem uma resposta, né? Aquilo que a gente percebe é que mudou, né? E que Mudou. vamos ficar permanentemente em mudanças e adaptações, assim como é na internet, né? Nas redes sociais, por exemplo, as redes sociais estão o tempo inteiro em beta, né? O tempo inteiro em uma tentativa de ver se as pessoas gostam daquilo e se elas não gostam, se tenta outra possibilidade, se funciona melhor para as empresas manter todo mundo em teletrabalho, se as pessoas produzem mais e se sentem mais felizes, bom, então é isso que nós vamos fazer. Se as pessoas entendem que precisa de um contato com os colegas, mas que não precisa estar o tempo inteiro com esses colegas, se faz uma equalização, e existem serviços que não adianta, tem que ser presencial e não tem como fazer. O supermercado não tem como fazer, pelo menos por enquanto, né? De uma maneira remota, na forma como os supermercados estão organizados aqui no país, né? Eu acho que é tudo uma questão agora de entender os sistemas como não estanques, né? E a vida da gente também, eu acho, né? Como uma vida não estanque, que a gente tem como ir fazendo adaptações no meio do caminho e que essas adaptações não significam uma mudança para sempre, que elas podem ser uma mudança dentro de outra mudança, que vai estar dentro de uma terceira mudança e assim, consequentemente, né? Uma boneca russa, como a gente fala, né? E aí, talvez a gente tenha aos poucos aprendido que essa maleabilidade pode ser interessante para todo mundo, né? Para o sistema capitalista como um todo, para o sistema público, para as pessoas e suas organizações familiares e sociais, de amigos, enfim. Mas eu falei demais e eu, na verdade, queria agradecer muito a tua participação conosco aqui no Justa Prosa de hoje, Dr. Eduardo Boger, que é médico do trabalho da Divisão de Saúde do TRF4. Muito obrigada pela sua participação e pela sua presença aqui, nós que gravamos pelo Zoom, justamente por conta dessa necessidade de distanciamento social. E as portas aqui do Justa Prosa estão sempre abertas para vocês. Foi um prazer. Meu falecido pai, ele era dono de uma rádio, né? Veja como mudou assim, né, a questão, né? Eu cresci dentro de uma rádio, então eu sei assim como uma rádio dos anos 70, dos anos 80 era, da necessidade de aparelhos que tinham. Eu conhecia o transmissor, tudo. Veja assim, como hoje a gente conversando aqui através de uma mídia alternativa tão simples e acessível, como isso mudou, né? Eu acho que a palavra é assim, é a criatividade, entender as necessidades que as pessoas têm e ousar pensar nas soluções que podem ser criadas. E a gente vai criando soluções ao longo de todos os tempos, todo dia, na verdade, né? Só uma questão da gente perceber que a gente aplica essa criatividade o tempo inteiro, na verdade, na vida da gente, desde uma receita que a gente vai fazer de, sei lá, bolo, até tentar fazer com que o nosso trabalho seja mais produtivo e mais fácil de se fazer nesses tempos tão duros, né? Novamente, doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação conosco. Foi um prazer. Bom, esse foi mais um episódio do Justa Prosa, podcast produzido pela Secom do TRF4. Você que nos ouve, mande suas sugestões por mensagem em nossas redes sociais.
Na coordenação, Leonardo Schneider. Na apresentação e edição, esta que vos fala, Marjulia Angonese. Logomarca e publicação de Alberto Bigatti. A locução da vinheta do Maurício Calduro. Pesquisa de trilha da Karen Friedrich. Redes sociais com Ângela Gil. Edição de imagens de Silvio Cirângelo. Apoio Manuela Ribeiro e Evelyn de Almeida. Muito obrigada pela sua audiência e nos ouvimos no próximo episódio.